Finalmente chegou o grande dia, é hoje, pessoal. A entrevista que eu fiz com Cícero Pestana, o guitarrista da banda Doutor Silvano e Companhia. E ó, o cara contou tudo, falou tudo que você, que mandou a pergunta, queria saber. Então ó, antes de você ver esse vídeo, aproveita e se inscreve no canal. Gostou do vídeo? Deixa aquele like pra gente e dá uma comentada. Doutor Silvana, Cícero Pestana, tá bom? Vamos lá, entrevista. Foi da mamãe. Galera, é com muita emoção que eu tô trazendo esse cara aqui hoje. Vou te dizer uma coisa, foi difícil trazer, tá? O cara não para de fazer shows aqui no Rio de Janeiro e, pô, pra marcar uma horinha em uma data específica, deu trabalho. Mas a grande surpresa é Cícero Pestana, cantor e guitarrista da banda Doutor Silvana e Companhia. Fala aí, Cícero. Grande mesmo, é grande, a surpresa é grande mesmo. Primeiro eu queria agradecer, meu irmão, você doar aí um pouquinho do seu tempo, tá? Para fazer essa entrevista aqui no meu canal Mais Rock e, pô, super cordial aí com a gente, tá marcando a hora, porra. Cícero, então eu pedi o pessoal para fazer algumas perguntas aqui para você, meu amigo. Pessoal aí que são seus fãs e pessoal aqui do canal também. Só que eu fiz aí uma seleção nessas perguntas, que tem muita coisa repetida. Mas também tem a galera da guitarra que te fez aí perguntas sobre setup, sobre guitarras. E eu vou te passar cada uma delas, valeu? Sou eu. Cícero, como começou a sua carreira de músico? Bom, cara, eu sou músico dos anos 70, vamos dizer assim. Eu comecei a tocar dos anos 60 para 70, ganhei uma guitarra. Toda a minha vida que eu me entendo de gente, a partir dos 14 anos eu fui apaixonado por guitarra, não sei porquê, eu não tenho músico na família. As minhas referências na época eram Beatles e Rolling Stones. Logo depois eu me apaixonei por Cream, Jimi Hendrix, Deep Purple, Led Zeppelin, principalmente. E digo para você, hoje eu devo estar tocando a Eric Clapton. Eric Clapton foi apaixonante para mim, era o Deus. Além de Jimi Hendrix, é lógico, Led Zeppelin, mas o Eric Clapton para mim, na época, foi tudo. Grande Eric Clapton, né, com as suas pentatônicas, né, meu irmão? Mas deixa eu te falar, como guitarrista, tá? Eu me amarro em David Gilmour e Pink Floyd. O que você acha do guitarrista David Gilmour? Você sabe que David Gilmour nunca me falou alto, não, no coração, sabe? Gosto muito daquelas viagens do Pink Floyd, aquele negócio. Mas o meu negócio mais era baseado nessa trilogia aí de Eric Clapton, Jimi Hendrix e Jimmy Page do Led Zeppelin. Esses três foram que me falaram muito alto dentro da alma. Pô, parceiro, tu só falou os brabo, né? Jimi Hendrix. Mas sem dúvida, o que me levou a tocar, a me interessar por rock e cair no mundo da música foi Beatles e Rolling Stones. Que naquela era o top, né? No final dos anos 80, né? No final dos anos 60, desligar aqui. Pô, Beatles é brincadeira, né, parceiro? Porra, Beatles aí tu chegou na nata, né? Divide aí a sua camisa, né? Cara, sério mesmo? Caraca, meu irmão, aí, ó. Beatles. Tô vendo. Pô, legal, cara. Eu não sabia que tava dando pra você ver, não, pô. Legal. Foi o começo de tudo. Pô, bacana, Cícero, ver aí a tua emoção, né, falando de Beatles. Realmente, cara, Beatles foram os caras que mudaram a maneira de gravar em estúdios. Eles buscaram, né, dentro ali do possível, algumas novas coisas de reverb, de delay. Pô, os caras gravavam uma coisa em umas salas e gravavam em outras, coisa nunca antes pensado, né, cara? Fora o compasso das músicas também, que eles deram uma revolucionada.
Pô, bacana mesmo você tratar sobre esse tema, sobre esse assunto. Agora, Cícero, vem cá, cara. É aquelas paradas quando vocês iam nos programas de televisão, né? Pô, por exemplo, eu lembro muito bem, né? Tava até outro dia aí vendo. Pô, tô entrando no programa do Chacrinha, cara. Tu dando um pulo com a guitarra, meu amigo. Que, Foi. pô, acho que tu hoje em dia faz Bom isso tempo, ainda, né? lá ainda. Se eu fizer isso hoje, eu caio no chão e não levanto mais. Que nada, rapaz. Eu acho que se marcar com você nesses shows que você faz hoje por aí, com certeza tu vai aprontar aí com a galera e vai dar um susto, hein, parceiro? No entanto, eu tenho já muita idade já. Agora vem cá, Cícero. A gente sabe que você é o autor da música Serão Extra, mas você não Isso. recebe nada por essa música? Tu não colocou teu nome lá? Não, o lance é o seguinte. Quando eu fui na gravadora levar uma fita, eles não gostavam muito do repertório. Até que a gente apresentou uma música do Carlos Cola, que foi apresentado para a gente, uma música que chamava Miss Mary. E nisso ele explorava aquela vozinha do eu fui dar, mamãe, sabe? Explorava uma historinha que explorava essa voz. Eu não gostava da música, vou te dizer. Se eu era um cara aficionado em Beatles, Rolling Stones, Eric Clapton, Jimi Hendrix, tocar uma música Chacundum, Jack, isso não me interessava. Então, eu não gostava muito disso, não. Mas levei numa gravadora, eu tinha uma entrada, porque eu já era músico de estúdio. Eu levei numa gravadora e os caras adoraram a música. Aí ele virou para mim e falou assim: eu quero uma outra música para ser o lado B. Porque naquela época a gente lançava era o single, o compacto. Sim, sim, eu O sei. compacto era uma música de um lado e uma música do outro. Muita gente hoje, eu acho, nem sabe o que é compacto, o que Sim, era é aquele verdade. vinilzinho, não sabe, mas era dessa forma. Então eu cheguei lá na casa do ensaio, lá com o pessoal, e falei: olha, eles adoraram a música, precisam de uma música pior. Por quê? Porque, no meu entender, não era a qualidade da música, era a qualidade do tipo de música. Eu gostava de rock rasgado, solos de guitarra, e não tinha nada disso, era uma basezinha simples, com poucos acordes. Aí eu disse assim: olha, a gente precisa fazer alguma coisa assim que tem um duplo sentido, uma coisa bem simples, que não tenha segunda parte, que não tenha solo, não tenha nada disso. Aí fizemos o. Eu fiz ela, puxei uma basezinha quadradinha, com 3 acordes, 4 acordes, e disse assim: ó, nós vamos fazer uma coisa assim. Eu fui dar, mamãe, fui dar o quê? Não sei, fui dar um serão extra com o patrão. Aí comecei a cantar esse refrão. Aí o Ricardo, que era o cantor na época, agilizou lá, ele era muito bom de letra, agilizou a historinha, fizemos um ajuste lá, mas eu não acreditava na música, eu achava horrível, porque era muito simples, sabe? Era uma música muito simples para o que eu almejava, fazer solos de guitarra, ser um guitar hero, mas não era, fazendo aquele chacundum não dava certo. Aí eu reneguei declarar a autoria da música. Eu não quis a autoria dessa música. Bobeira minha, porque foi um sucesso estrondoso, né, cara? Eu muito digo, provavelmente, por Ricardo. Da Cícero, eu vou te falar, cara. Eu gostava mais da Taca-Mãe pra ver se quica, cara. Essa música era Essa era show uma de música bola. solo, que era mais legal. Essa daí foi bacana. Essa. Agora, pra mim, quem fazia a voz era você. Pra mim, a voz era sua, cara. Se tornou engraçado, né? A coisa, porque na época era a menina que fazia parte da banda, saiu da banda. Aí, como ia fazer a vozinha fina? Aí eu comecei a fazer a voz fina. Isso se tornou muito engraçado e deu uma resposta do público muito grande, porque o público achava engraçado. Nós éramos uma banda engraçada. Não eram aquelas bandas panfletárias dos anos 80 que falavam de política, falavam de rebeldia, não. No nosso caso, assim como o M15 Amestrados, como um traje também, e até a Blitz, procurávamos uma linha mais
engraçada, mas comédia mais leve, sabe? Mais leve do que aquela politicagem toda. Já tinha muita gente fazendo política. Então, quer dizer, preferimos a linha engraçada e deu muito certo. Ainda mais porque eu sou gordinho, chegar lá, fazer aquela bagunça toda, às vezes rasgava a roupa, me jogava no chão, aí dava tudo certo. Dava tudo certo, respondeu bem, porque eu gosto desse tipo de coisa, brincadeira. Agora, assim, eu acho que esses programas fazem uma falta hoje danada, como Chacrinha, como Bolinha, como tantos outros, né? Porque vocês estavam sempre em evidência na televisão, sempre ali sendo chamado todo final de semana, mostrando seus sucessos, brincando com a plateia, brincando com o apresentador. Pô, isso hoje faz uma falta danada. O que que você acha? E é verdade. Bolinha, tinha muito. A vantagem da época é que tinham muitos programas, além de poucas televisões, tinham muitos programas de paradão, ou seja, programas que apresentavam vários artistas tocando como se fosse uma parada de sucesso. Então, dava visibilidade ao artista muito grande. Imagina um pouco de canais de televisão, você trocava alguns, todos a gente estava em 2, 3 programas de paradão. Era óbvio, porque a música se tornou sucesso, um sucesso até espontâneo. Não fizemos nada demais para isso, não tivemos nenhum plano de investimento, nenhum plano, nem mesmo de gravadora, para que empurrasse a gente. Ela foi naturalmente sendo tocada e sendo foi agradável e dava muito ibope. Dava ibope exatamente, cara, aquela palhaçada, aquela brincadeira que eu fazia. E sempre foi assim, sempre foi assim. Porque sempre a minha intenção foi tocar para ver o pessoal sorrir, o pessoal alegre, e não entristecer ninguém, nunca. Desde que eu tocava em baile, lá nos anos 70. Então, sempre foi assim, fazer o pessoal sorrir. E até hoje eu consigo bastante isso. Mas é, Cícero, porra, eu acho, cara, que esses programas fazem uma falta. Vocês, tá, das bandas aí dos anos 80, fazem uma falta. Pra mim, vocês têm lugar hoje, cara, garantido. Pô, a gente escuta aí em rádio, a gente, poxa, tá numa festinha, a gente tá escutando música de vocês. E ó, não é só a galera da nossa idade que escuta vocês, não, tá, cara? Eu vejo muita criança aí escutando música dos anos 80. Obrigado. Eu vejo jovens, pô, meus filhos, cara, eles curtem pra caramba isso daí, essas músicas, pô. Eu fiz esse canal por causa deles, cara, entendeu? O canal Mais Rock Vamos no é mesmo por causa dos bar. meus filhos, que eles veem e ouvem essas músicas, sabem cantar, mas eles não sabem assim o nome da banda, não sabem o nome da música. Então, cara, vocês são muito importantes. E eu tô falando de um guitarrista para outro guitarrista, cara. Agora, quem sabe, né? Quando eu crescer, você não me convida aí pra gente fazer um som aí e realizar um sonho, né, meu irmão? Agora, Cícero, chegou a parte da pergunta do pessoal, da pergunta da galera. Algum guitarrista que tenha te influenciado ou aquele que você viu e disse, cara, eu tenho que tocar isso aí, me achei. Como eu já falei antes, eu fui muito influenciado por tipo do Eric Clapton. Eu gostava muito daquele jeito dele tocar, valorizando cada nota, sabe? Realmente, o Jimi Hendrix foi um diferencial, porque ele criava coisas que eram basicamente fora do padrão, fora da caixinha da época. Porque quando eu conheci Beatles e Rolling Stones, tudo fazia parte de uma sequência. As músicas eram sequenciais, eram melodias mais ou menos simples. O fenômeno até de Beatles foi exatamente fazer coisas simples que agradavam o mundo inteiro. Sabe? Era basicamente 100% de aceitação. Mas era tudo um clichê, basicamente um clichê de harmonia e de melodia. E Hendrix chegou e mudou tudo isso. Não tinha clichê de harmonia, não tinha clichê de melodia. E sons que não dá nem para imaginar como é que ele fazia aquilo. Então, quer dizer, ele renovou muita coisa, apareceu muita coisa renovada através do Jimi Hendrix na função de guitarra. Mas o Eric Clapton, eu achava que era mais coração,
mais mão mesmo, aquela acho que a influência dele de blues, que valoriza cada nota que você dá. Cada nota tem que soar e chorar. Assim como qualquer bluseiro aí, o B.B. King é especialista nisso, ele às vezes fazia um solo com uma nota só que dizia tudo. Isso falou muito bem dentro de mim. Então, sempre foi. A minha maior influência de guitarra foi realmente Eric Clapton. Acho até que os guitarristas de hoje deveriam ouvir um pouco mais de Eric Clapton para ver a valorização das notas e não sair fazendo aquela escala alucinada, sabe? Porque isso passa assim como se fosse quase nada, é um negócio. Então, houve um pouco de Eric Clapton para valorizar as notas, cara. Fazer aquela nota chorar, quase alcançar o tom, coisa de blues. Eu acho isso muito importante e é o que eu valorizo bastante. Cara, isso é muito importante que você está falando pelo seguinte, a gente só vê aí guitarristas novos, né, garotos aí, tocando a velocidade da luz, fazendo exercícios, entendeu? Sobe e desce de escala, tocar na horizontal, no braço da guitarra e, infelizmente, a gente não vê ali nenhum sentimento, a gente não vê uma nota repousando ali, ou um bend, ou um trêmulo, entendeu? Pô, fica difícil, cara, porque a guitarra é justamente isso, né? É você chegar, dar um trêmulo, é você chegar, dar um bend, porra, bonito, acompanhado de um vibrato, né, bicho? E a gente não vê, a gente só vê aí o quê? Alavancada, harmônico artificial. Aí quando você vê um ligado, né? Mas os caras ali fazendo um tapping e, porra, velocidade da luz, cara, de novo. E tu só vê isso, bicho. Agora, é o que eu falo. O David Gilmour, né? A escola do David Gilmour é blues, né? A escola do Eric Clapton é blues. Então a gente vê as coisas boas ali, né? Tem até esse cara aí, o Slash, eu gosto também dele, cara, ele tocando, porque ele também faz uns repousos, ele faz as frases da guitarra conversar, né, cara? É isso que tá faltando, né, Cícero? Exatamente. Porque hoje em dia tem muitas aulas e muitos exercícios que se mostram dentro da internet, que você pega aquele negócio, se você treinar um ano, cara, você vai ser super rápido, sabe? Vai ser super rápido, vai saber fazer aquelas escalas, mas vai soar tudo muito igual aos outros, entendeu? Tenta procurar o som do coração, sabe? Aquele som que o Eric Clapton fazia, que o Jimmy Page fazia, que o Jimi Hendrix fazia, o próprio David Gilmour, aqueles solos memoráveis de David Gilmour, tudo sentimento, tudo muito chorado, tudo muito lindo, lindo. Não era aquele negócio de... É legal, uma ferramenta boa para você poder alcançar o que você quer. Porque muitos guitarristas não entendem que o som... Eu vi isso até de um mestre da guitarra, que o Steve Vai. O som está na sua cabeça. O dedo é simplesmente a ferramenta. Faça o som aqui primeiro para depois passar para cá o que você achar bonito, o que você achar sensível. E não simplesmente treinar a escala, cara. Está ao alcance de qualquer um hoje em dia. Basta você ter saco de estudar aquilo o tempo inteiro. No final do ano você está tocando igual humanos. A guitarra é um instrumento lindo, né, Cícero? E, pô, eu tinha um professor que eu estudei música clássica, né? Comecei com violão, a música clássica. Então, meu professor, ele falava para mim, cara, a coisa mais bonita que você vai encontrar na guitarra ou no violão é solfejar. Quando você for criar um solo, solfeja ele. Se ele soar bonito para você, cara, com certeza alguém vai gostar. Aquilo que eu falei, o Beatles fazia coisas que eram muito simples, entre aspas, mas que agradavam 100%.
Eles tocavam na China, não era por causa da letra, não, porque ninguém sabia inglês lá na época. Tocava em Israel, tocava na Alemanha, tocava em qualquer lugar, cantando o inglês deles mesmo, tradicional, mas a melodia deles conquistava qualquer lugar do mundo. Aqui no Brasil, era estouro, nos Estados Unidos era estouro, na Rússia era estouro, na China era estouro. Era espetacular. Como é que eles conseguiam, com melodias simples, com harmonias até clichês, conquistar o mundo até hoje? Até hoje. Fenômeno. Cícero, eu tenho mais uma pergunta aqui, tá? De um inscrito aqui nosso. Como foi o início da banda Sabor Morango? Tiraram isso, meu Quem era Deus. amigo de quem? Como foi a ideia de montar uma banda de rock nos anos 80? Vamos começar um pouquinho da história do Dr. Silvano. Como te falei, na década de 70 eu tocava muito baile. Então, desse baile assim, por problemas até pessoais, eu desisti de tocar. Eu parei no final da década de 70, estava mudando muito, porque na década de 70, todos os clubes do Rio de Janeiro, de onde eu sou, tocavam bailes, faziam bailes ao vivo, todos os clubes. Então você tinha 50, 100 festas no fim de semana, todas com música ao vivo, todas com bandas. É daí que saiu Roupa Nova, sabe? Que são daquela época assim, bandas de rock daquela época, todas faziam sucesso. Assim, os bailes eram sempre cheios. Uma prática até era muito salutar, porque você reunia aquela juventude toda ali, e não tinha muita briga, não tinha muita confusão, e estava todo mundo reunido ali com músicas boas, ouvindo sucessos. Então, quer dizer, no final disso aí, por problemas pessoais, eu resolvi parar de tocar guitarra. Aí, por incrível que pareça, eu fui desenhar navio, né? Fui ser desenhista de navio. Ué, Eu consegui trabalhar 7 meses de carteira assinada. pô, show, hein? 7 meses. Daí que um doido chegou na rua e disse assim: você é guitarrista? Eu disse: por acaso eu sou. Eu tinha guardado a guitarra. Ah, E sempre ia tocar com o Márcio Greik. Então, o Márcio Greik, na época, era um ídolo, assim, quase tal qual o Roberto Carlos. Brigavam ali nas paradas de sucesso. E eu disse: vamos ver o que é isso. Tá legal, topo. Ele me ofereceu uma grana muito boa. Era muito mais do que eu ganhava desenhando um navio, ainda mais fazendo o que eu gosto, que era tocar guitarra, e com muita mordomia, porque na época tinha o showmício. Showmício você viajava, por exemplo, no Nordeste para fazer shows para candidatos. O que era o showmício? Era você tocar numa praça para reunir público para o deputado, vereador, o político vir e falar para aquele público que você reuniu. ah, Então, eles contratavam você para fazer 1 mês, 2 meses de campanha. Você ganhava bem, tocava pouco, tinha muita monotonia, e eu fui eu com o Márcio Greik fazer isso. Topei, gostei de fazer, por incrível que pareça, que eu dizia que eu não conhecia nenhum repertório dele, mas quando eu ouvi, ele tocava muito Beatles. Ele tocava Beatles, ele tocava músicas românticas, tocava muito na rádio, eu conhecia a maioria das músicas. ah. Aí fui tocar com ele, fui muito feliz, porque é um grande artista, estava fazendo o que eu queria, ganhando bem, foi muito legal. Nesse inteirinho aí, o baterista dele saiu, logo um pouco depois que eu entrei, o baterista dele saiu. E eu, mais ou menos, depois que eu entrei, eu estava meio que dirigindo a banda, que eu treinava os músicos, eu ensaiava. Os caras que tinham muito conhecimento das músicas, e ensaiava com eles. Então, o baterista que foi indicado pela gente, por incrível que pareça, quem indicou esse baterista lá para o Márcio Greik foi o Eduardo Lages, que na época era o maestro do Roberto Carlos. Ele era amigo nosso, particular, porque o Edu
que foi o indicado, porque ele era também arranjador do Márcio Greik, ele indicou o Edu, porque o Edu era arquiteto na casa dele, numa obra. E sabia que o Edu tocava bateria, o Edu veio, ficamos muito amigos, porque a gente ficava ensaiando, passando. O Márcio Greik não gostava muito de ensaiar, para não desgastar a voz, compreensível. Então, eu ficava ensaiando com os músicos assim. Fiz muita amizade com o Edu. Aí entramos na década de 80, isso foi no final de 70. Na década de 80, quando nós entramos, começou um boom das músicas, inclusive da música do Rock Brasil. Basicamente, começou com a Blitz, depois Paralamas, depois foi indo aí todo mundo veio. Aí fizemos o Edu deu a ideia da gente fazer uma banda dessa. Ele tinha dois conhecidos, ele tinha o Ricardo e o Zulu, que fazia o baixo. Fizemos um trio, tentamos botar um tecladista, mas não deu certo botar um tecladista, porque eles não gostavam do jeito que eu tocava muito alto. Eles diziam que eu não ouvia o piano, então não dava para ficar na banda. E aí a banda continuou assim mesmo. Acho que é muito arrependeram. Então, quer dizer, fizemos uma fitas demo. Também o pessoal nem deve saber o que é fita demo. Era fita cassete, era uma fita magnética pequenininha, provavelmente vocês já viram isso. Uma fitazinha que a gente fazia várias, gravava no estúdio, fazia várias daquelas fitas cópias e entregava em todas as gravadoras. Nessa época também, eu já tocava em estúdio. Apesar de eu ter parado um pouco de tocar guitarra, mas eu fazia algumas gravações. Eu comecei lá quando eu era de bike. E conheci alguns diretores de gravadora. Eu tinha um trâmite bom, eu entrava nas gravadoras e conseguia entregar as fitas. E fomos assim, distribuindo fita para lá e para cá, até que alguém se interessou, um produtor da CBS, e ele foi ver um show nosso. Lá na Barra tinha uma casa de festa lá que chamava Mistura Fina. Mistura Fina era um circuito, tinham várias casas, e a mais popular era essa Mistura Fina da Barra. Porque tinha um determinado número de grupos aqui no Rio de Janeiro, que éramos nós, era o Barão, era o de Abelha, Miquinhos Amestrados. E nós fazíamos esse circuito de shows nas casas que tinham por aqui, pela Zona Sul, mais Zona Sul. Fazíamos esse circuito de show e todo mundo, uma vez por mês, todo mundo fazia cada casa daquelas. E uma das casas, lá no Mistura Fina da Barra, o pessoal conhecia o nosso repertório, conhecia o Serão Extra, eu vim dar uma mãe, eu não gostava muito de tocar, mas tocava, que era engraçado, todo mundo pedia, todo mundo queria aquilo. Aí o diretor da gravadora foi no show e viu todo mundo cantando a música, sentiu o clima, o astral da banda era alto, as músicas eram boas, por exemplo, o Eu, que era uma música para cima, o Taca-Mãe. O pessoal gostava bastante disso e cantava junto. Aí ele me chamou e disse, segunda-feira vai para o estúdio lá no Transamérica, que eu já tinha costume de tocar lá, porque eu gravava, e grava essa música aí. Grava as músicas dessa daí e cantar. Aí fui para o estúdio, levei a banda toda, eu tinha conhecimento no estúdio, foi fácil. Fizemos aí essa demo e eles contrataram a gente. E naquela época, para você fazer sucesso, era, de uma certa forma, um pouco mais fácil. É. Porque se você tinha... o mais difícil era gravar, porque era caro. Os estúdios eram caros. Entendeu? Eu fui e consegui com mais facilidade porque eu gravava. Então, eu já tinha um time pronto para fazer aquilo. Aí ele veio o pessoal para o estúdio, gravamos essas fitas demos, a gravadora aceitou, botou a gente para gravar lá no estúdio que eu também já conhecia. Fizemos, mas o que acontecia? Na época, a banda tinha que, primeiro, convencer o diretor da gravadora que ela valia a pena. 2, convencer o radialista a tocar aquele negócio. 3, aparecer na televisão.
4, fazer com que o público gostasse da sua música. Porque aí você convenceria a gravadora a fazer um LP para você e dar continuidade na sua carreira. Mas a grande facilidade é quando você entrava na gravadora, a gravadora tinha diversos departamentos. Departamento de propaganda, departamento de televisão, departamento de rádio, departamento de show, tinha tudo isso. Então, quer dizer, você entrava, já era certo você tocar nas rádios principais. Sabe? Era Rádio Cidade, Rádio Transamérica, várias rádios. Aí a gravadora já botava, porque ela tinha profissionais que faziam essa divulgação, profissionais de divulgação. Já colocava você em alguns programas de menor audiência, mais facilidade de entrar. Aí, quando você mostrava o seu trabalho e agradava, e aumentava o Ibope, os outros programas maiores começavam a chamar você. Porque tudo, na época, a sua presença na televisão era uma troca. Você se divulgava lá, mas dava Ibope para eles. Se não desse Ibope, você não estava fora. Eu tinha 2, 3 programas. E quando você tivesse dando Ibope, você ia muito bem. E a rádio que fazia o seu sucesso. As rádios também eram poucas na época. Então era fácil. Assim, a rádio era top, né? Todo mundo ouvia rádio naquela época. Não é hoje. E dia que você ouve 30 segundos de um streaming desse, um TikTok da vida, um Instagram, a pessoa fica passando a música não chega nem no meio, que a pessoa já passa para outra, já passa para outra, já passa para outra. Isso daí veio, entre aspas, estragar um pouco a qualidade e o sucesso, e a facilidade do artista ser reconhecido. Por isso que nós, dos anos 80, que permaneceram, continuam fazendo sucesso, porque o pessoal guardou aquelas músicas que você ouvia na rádio e na televisão. Entendeu? Quem não sabe hoje cantar um Paralama, se não sabe cantar um Cravo, até um Doutor Silvana. E hoje é muito difícil, se você não for super fã, você não guarda a música. A música não toca tanto tempo que o povo possa aprender. Não dá tempo de aprender. As músicas são muito rápidas. Demoram 15 dias. No streaming desse, depois vem outro sucesso, vem outro artista. São muitos artistas que hoje alcançam o streaming. Então, quer dizer, você luta hoje, quando bota uma música no streaming desse, você luta contra 1 bilhão de músicas que está sendo colocada ao mesmo tempo. Entendeu? Hoje do mundo. É imediato. Você se lembra? Antigamente, um disco dos Beatles chegarem aqui, demorava 1 ano. Demorava 1 ano depois do lançamento lá fora. Aí, quando chegava aqui, ficava 1 ano na parada. 1 ano tocando aquela música, todo mundo guardava, todo mundo aprendia. Qualquer festinha, o pessoal sabia cantar aquela música. Nos anos 80, também ocorreu isso. Sabe? Você ficava com a sua música muito tempo no ar. Você ficava fazendo os programas de televisão, muitas vezes, tocava em todas as rádios, várias rádios ao mesmo tempo. Então, quer dizer, o povo guardava a letra, guardava o artista, marcava. Então, você podia fazer um show que todo mundo ia cantar sua música. Hoje em dia já é um pouco difícil isso. Você lança aí e diz assim, mas os cantores hoje não colocam música nova. Uns até colocam. Eu já coloquei algumas novas. Mas sabe o que acontece? O público hoje é um pouco diferente. Nos anos 90, saindo dos anos 80, até os anos 90, o pessoal gostava de música inédita. Sabe? Eles compravam um disco, LP, ouviam um LP inteiro, músicas inéditas, aí começavam a pedir na rádio aquelas músicas inéditas, havia uma renovação. Hoje, não. O público de flashback quer cantar. Ele quer ouvir você tocar o que eles sabem cantar. Então, além do seu sucesso, você tem que tocar sucessos da época. Porque o povo quer cantar. Quando você não toca isso, o cara
vai no banheiro, vai comprar uma cerveja, vai namorar, quando ele não sabe a música. Então é muito difícil você colocar uma música nova hoje no mercado. Você pode botar nos streamings aí, mas é muito difícil alguém procurar. Você tem que fazer uma propaganda muito grande, muito dinheiro, como os sertanejos fazem. As duplas sertanejas fazem isso. Elas botam uma música e botam milhões para aquilo divulgar. Você vê que eles botam uma música hoje e tem 20 milhões de visualizações. É uma coisa meio impossível, mas eles estão comprando aquilo. Estão investindo na propaganda daquela música. Alto, investimento alto. Para poder, mesmo assim, é difícil a música ficar mais de um mês de mercado. Passou um mês, aí o pessoal já esquece. Cícero, eu achei muito interessante você falar sobre os Beatles e eu vou trazer mais. O Renato e seus Blue Caps, eles faziam, né, muitas versões dos Beatles. E essas músicas chegavam aqui nas rádios, né, muito mais rápido do que os Beatles propriamente. Porque eles lançavam essas músicas ali no programa do Carlos Imperial e o pessoal aqui comprava, né, esses discos, ouvia, comprava e acabava achando que as músicas dos Beatles é que eram versões das músicas do Renato e seus Blue Caps, cara. Vê se pode. Deixa essa boneca passar meu favor. Achava que a verdadeira era aquela nacional que eles entendiam a letra. É, isso aí mesmo. E até a melodia. A melodia, a harmonia, mas não entrava na parte da letra. Então, o Renato Blue Caps popularizou com a letra romântica. Então, era uma melodia bonita, uma harmonia bonita e uma letra romântica popular. É, isso aí. Fácil. Ficava bem mais. Eu já tenho um material cru, que é a melodia e a harmonia boas, que convence o mundo inteiro. Bota numa língua que você entende, cara, você está botando ouro. Outro dia mesmo, eu estava falando com a minha filha o seguinte: filha, essa música aí é da época do pai. Ela, que isso, pai? Essa música é nova? Eu falei, não é não. Essa música é da minha época. Aí eu fui, trouxe ela para cá pro estúdio, né? E falei, ó, vamos ver essa música aqui. Fui lá, parceiro, rodei lá os anos 80, peguei a música, mostrei ela, caramba, pai, é mesmo, né? Essa música é antiga. Eu falei, você tá ouvindo música antiga pensando que é nova, entendeu? Então, essas plataformas também, elas não estão só assim, né? Colocando coisas... Porque a música dos anos 80 era uma música mais digerível, é mais fácil, sabe? E tocava muitas vezes, como toca até hoje. Você vê que hoje o maior sucesso das rádios aí são as rádios flashback. São aquelas rádios que tocam aquela música que o povo quer ouvir. Porque aquele garoto que eu via lá, doutor Silvana, ouvia o Traje, ouvia Paralamas, são hoje os pais. E eles tocam isso em casa. Eles procuram essa música nas rádios de flashback e os filhos ouvem e guardam, porque tocam tantas vezes como tocavam, e o pai canta, a mãe canta, que são os pais hoje, são aqueles jovens daquela época. Entendeu? Passam para os filhos isso. Então, esse flashback está voltando com muita força. Inclusive, a semana passada até, nem me lembro como, alguém me falou, tinha uma música do Dr. Silvana tocando estourada, lá em Goiás, ou em Minas, não sei, uma música que nunca tocou na rádio, nunca tocou. Quando ele falou que é uma música que eu gosto do Dr. Silvana, chama Tá Tudo Tão Estranho. Tá tudo tão estranho, cê não entende nada, sai dessa, resista. Eu gostava muito dessa música, mas ela nunca tocou, nunca fez sucesso, nunca tocou numa rádio do Rio de Janeiro. Isso está estourando agora numa capital dessas aí que eu não sei, não me liguei muito. Pô, mas isso é bom para você, pô. Me chamou a atenção. Mas muitas músicas, cara,
Às vezes os caras não sabem que são minhas, não sabem que são Doutor Silvano. Então a gente chega num lugar, toca, e você toca essa música aí de fulano e tal, não é fulano, é minha. Rapaz, igual esse dia, eu tava vendo aqui que eu fiz o dever de casa, né? Eu chegar, te entrevistar, eu fiz o dever de casa. Então eu tava vendo você falando aí de umas músicas que você faz, né? Umas músicas incidentais para televisão. Cara, eu fiquei de bobeira. Você tem música no Big Brother, bicho? Aquelas chamadas ali. Exatamente. Porra, bacana, velho. Ninguém sabe, né, cara? Só alguns aí que eu falo. Mas também não digo que isso aí seja uma maravilha do século. Não, eu sempre fui produtor. Quer dizer, há muitos anos que eu sou produtor, porque eu sempre achei que a estabilidade do músico é o estúdio, é a produção, que você não fica refém do mercado. Se o mercado tira a música, eu pensei nisso no final dos anos 80. Porque, por exemplo, o rock estava saindo de cenário, entrou nos anos 90, as pessoas não queriam mais rock. Não queriam mais rock na rádio, não queriam mais rock nas televisões. Eu cheguei a ter fitas de música inédita jogada no lixo dentro da gravadora, na minha frente. Sério? Não me interessa mais. Sabe? Porque as gravadoras ainda mandavam nos anos 90 e queriam experimentar um outro movimento que elas ganhassem mais dinheiro, que parece que esgotou o rock e queriam tentaram axé, tentaram o forró, tentaram o pagode, começou a dar uns passos, o sertanejo começou a dar uns passos, mas nada se transformou num movimento de música que eu considero o Rock Brasil 80 o último movimento musical brasileiro, assim como Tropicália, Bossa Nova, Verdade. aquele Jovem Guarda. Isso tudo foram movimentos de música que envolveram o Brasil inteiro. Eu acho que o último movimento foi o Rock Brasil 80. Porque depois entrou nos anos 2000, globalização, aí fez essa mistureba aí que hoje em dia todo mundo vende tudo em todo lugar, coisas boas e coisas ruins. Porque as coisas ruins são muito mais mostradas do que as coisas boas. Não é dizer que não tenha coisa boa. Tem coisa muito boa, mas só que não dá para se procurar. Não dá, não tem investimento. Tem muito investimento nas coisas ruins, nas coisas baixas, nas coisas pobres de melodia, de conteúdo. E essas músicas é que mais aparecem hoje. Não sei se o povo emburreceu, os produtores emburreceram, os compositores estão fazendo minas de ouro para que possam capturar dinheiro e deixar a cultura embaixo. Mas é exatamente por isso, Cícero, que eu falo. Realmente, cara, você tem razão nisso que você fala aí. Os produtores, né, cara? Os caras estão botando aí o que vende, realmente é o que dá dinheiro. Mas isso não significa, né, que o nosso gosto, cara, parou no tempo. Não, não é isso. É porque, infelizmente, existe essa cultura, né? De hoje, o que se vende é o que se tem que colocar, né, ali, a mostra, a prateleira, né? É o que dá dinheiro. Mas e as pessoas, cara, que gostam de coisas boas? Pô, a gente tá carente, cara. Nós estamos carentes de quê? De ver coisas boas. Por exemplo, vocês, tá? Vocês aí do rock dos anos 80. Cara, vocês tinham que estar aí na mídia, entendeu? Seja por, de repente, programas de rádio, seja aí por alguém comprar um horário, né, cara, de televisão aí, pô, e colocar vocês. Cara, eu garanto que isso daí, ainda hoje em dia, faria enorme sucesso. Mas só que o pessoal tá aí contando história triste, né, e tal. Pô, isso vende? Vende, cara. Vende pra caramba. Mas, pô, a gente precisa, cara, de entretenimento. E, porra, vocês, bicho, caramba, vocês são sinistros, cara. É por isso, eu não via muito na época, tá?
eu tinha outras coisas para fazer. Mas hoje eu vejo, cara, que um cara fora de série se chamava Chacrinha, cara. Esse cara aí, porra, sempre tava colocando, bicho, vocês, tá, ali em primeiro lugar. É como eu te falei, isso é uma coisa pessoal minha. Desde que eu tocava em baile, a minha sensação sempre foi fazer com que o povo ficasse alegre, o povo sorrisse, o povo sentisse, sabe? Porque eu trabalhava em cima de sucessos. Quando você faz baile, você trabalha em cima do sucesso que está tocando na rádio. Então, é isso que a gente trabalhava, sucessos. Então, você aprendia a linguagem do sucesso e, dois, fazia a pessoa curtir aquilo que ela ouvia. Tanto eu já ouvi tantas vezes as pessoas chegarem para mim e falar: você toca igualzinho ao Pink Floyd? Não, não toco igualzinho. Eu passo o sentimento igual. Ela sente a mesma coisa me ouvindo que ela sente ouvindo Pink Floyd. Sabe? Não quer dizer que eu estou tocando igualzinho, que eu estou tocando melhor, nada disso. Quer dizer que ela sente a mesma coisa, o que é importante. E mais, então sempre foi a minha intenção fazer o povo rir. Sempre a minha veia foi humorística, a minha veia foi engraçada, foi fazer a alegria do povo. Já ouvi tantas vezes coisas que tocam a gente, mesmo quando eu tocava com o Márcio Greik, pessoas chegavam para mim, às vezes pessoas deficientes, pessoas mais velhas, chegavam e diziam assim: você nunca para de passar essa energia boa que você deixa as pessoas muito felizes. Cara, isso para mim é o ápice, sabe? É emocionante. Faz a gente sentir que a gente está levando uma coisa boa. Porque, no fundo, você não sabe aonde a música te leva, aonde a tua música, quando faz sucesso, você não sabe aonde ela está te levando, qual o meio e o alcance dela. Já cheguei no Maranhão para fazer uma entrevista, o cara virou para mim e disse assim: você não sabe o quanto importante vocês são, quanto é importante o trabalho de vocês. Eu disse: realmente eu não sei. Eu não sei esse alcance, esse sentimento que as pessoas têm lá no Maranhão. A gente não sabe? tem essa dimensão. Longe pra caramba, lá em Belém, no interior de Goiás. Cara, as pessoas te conhecem no interior da Bahia, no interior do Espírito Santo, vem te pedir foto, conhece metade da tua vida, acompanha. Sabe? No começo até eu falava assim, toda entrevista eu falava que eu tinha 28 anos. Não interessa se eu tinha 29, 30, eu falava que eu tinha 28. Aí um cara uma vez parou e disse assim: aos 4 anos que você fala que tem 28 anos. Ele acompanhava, entendeu? Pegava a minha mentira, porque ele acompanhava o que eu falava. Então, é uma satisfação muito grande o esportista. É o que ele queria alcançar. Ele queria essa alegria. Quer dizer, no meu caso, eu queria passar essa alegria, essa felicidade das pessoas quando me ouvem, quando me veem, e curtem, sorriem, levam um astral bom para elas. Essa sempre foi a minha intenção. Nós nunca tivemos um direcionamento de gravadora ou de produtor. A gente foi uma banda meio diferenciada, porque a gente aconteceu. Na verdade, quando nós fomos para a gravadora, foi para tapar buraco, não foi para um produto produzido. Nunca foi isso. Sempre foi a nossa ideia. Nunca um diretor de gravadora chegou e deu um pitaco. Faz assim, faz assado, apresentação da televisão, essa roupa aqui, aquilo, tudo foi tirado da gente mesmo. Sabe? Nunca tivemos produtor. Talvez tivesse, poderia até ter sido mais, mas eu acho que foi tão longe, foi tão grande, que a gente alcançou o primeiro lugar em quase todo o país. Era a gente chegar, as pessoas sabiam qual era a música, como cantava, como é que era, como você aparecia, como você falava. É muito impressionante. A gente não tem muita noção do quanto ela vai. Eu já tive pessoas me falando de fora do país, sabe, lá de Portugal, da Espanha, pessoas que me conheciam de lá, na Inglaterra, programas de lá, da colônia brasileira que são apresentados por lá. Você não tem noção do que é. Não tem noção.
nunca tive essa noção. Talvez não tenha dado devido valor, ou não tenha conhecido nenhum produtor que tenha dado esse valor para nos colocar lá como se ganha hoje os sertanejos. Ganham milhões, a gente não ganha isso, está longe. Mas a gente transfere aquela alegria que talvez eles não passem. Agora, Cícero, vamos começar a entrar aí nas perguntas, tá? Dos inscritos aqui no canal. Vamos lá. EO, Serão Extra, Taca a Mãe pra Ver Se Quica e Berta. Cara, foram grandes sucessos, tá? Do Dr. Silvano e companhia. Mas aí, de repente, chega o Ricardo e tô metendo o pé. Cara, na minha opinião, tá? Minha opinião, pô, o astral da banda, cara, não caiu. Pô, vocês seguraram legal, seguraram a bronca e, porra, daqui a pouco, meu irmão, você me lança uma música chamada Berta, que na realidade é um trocadilho de merda. Bacana pra caramba. Cara, como é que foi isso? Conta aí pra gente. Olha o seguinte, a banda, como nos anos 80 era natural, isso acontecia com quase todas, acabava brigando. Porque é como um casamento, cada um tem opinião própria, tem aquele negócio todo. Eu ainda tinha uma liderança, uma tal liderança, porque eu tinha mais vivência do que eles. Eles eram mais novos, inclusive no meio artístico, eles eram novos. Então, quer dizer, como eu tinha liderança, aí sempre bate aquela confusão de egos. E eles vendo que um contra o outro, brigando muito Zulu com o Ricardo era muito pivô, porque queria impor as ideias dele contra até os três. Chegou um tempo que o Ricardo recebeu um convite em 88. A gente começou em 85. Fizemos o primeiro LP, fizemos o segundo LP. Em 88, que saiu o segundo LP, o Ricardo teve um convite para fazer uma carreira solo. Como o Ricardo saiu, nós não conseguimos colocar outro cantor à altura, o Edu também preferiu sair. Acompanhar artista que ele tinha tido um convite também. Em 88, os dois saíram fora. Ficou só eu e o Zulu. Aí o Zulu virou para mim, numa conversa particular, falou: olha, agora é uma questão de honra, nós temos que botar isso para cima. Isso foi um gás para mim. Sabe? Aquela questão que ele falou foi tudo. Arrumou um outro baterista, que na época era até o baterista naquela época recém-falecida Grafite. Grafite tinha se separado. É verdade. Briga, porque eles eram irmãos, brigaram entre os irmãos lá. E acabou o Grafite, eu chamei o Paulo Moraes, que era baterista do Grafite, muito bom. A gente já conhecia há muito tempo, porque já fomos da mesma gravadora. E fizemos nós três, fizemos um outro disco. Esses nomes, assim, A Vingança, Ataca Outra Vez, era relativo àqueles filmes que tinham a continuidade, sabe? 007, Ataca de Novo, não sei o quê. Esses filmes, assim, era só uma alusão. Essa já era piada o nome do disco, só. Não tinha música relativa nem nada, era só piada. Aí continuamos aquela mesma onda, veio a música do Berta, que foi uma brincadeira também. Porra, tudo era brincadeira. Muito bom, bicho. Muito então, alguém bom. pegar o terceiro disco, que foi mais eu, Zulu e Moraes, o disco é só piada, é só engraçada. Entendeu? É que não fez muita fama, que mais fez fama lá foi o Berta. Doutor Silvana! Esse novo LP, o que vocês já estão malhando aí, Cícero? É o Berta. Ah, é? Berta! Eu trabalho, vem cortar o teu dinheiro até fazer. Mas tem outras que também são muito engraçadas. São coisas assim que não tem sentido. Há pouco tempo eu ouvi um disco inteiro, que tem no Spotify, se procurar. Eu ouvi o disco inteiro, achei muito engraçado. Eu disse, como é que a gente teve essa ideia maluca, cara? Mas é bacana, bicho.
Exatamente. Aí gostei bastante do disco. Depois teve o quarto disco, também que já foi com tecladista, eu queria dar uma visão mais pop para a banda, mas que não funcionava. Para mim, o meu som é rock and roll, power trio. Sei como é que é. Agora, não. Até atuando com guitarrista de apoio, que me deu super bem com ele, e a banda está muito boa, está muito legal, porque agora eu, por exemplo, encerrei a banda física do Dr. Silvano. Nós agora Sério? estamos com o apoio de uma banda que já pronta, que é a Pop Story. E a gente encaixou muito bem. Os caras são muito bons músicos, são caras muito legais. E eu hoje me apresento, eu e a banda Pop Story. Isso é o Dr. Silvano agora. E temos estado muito bem, feito ótimos shows, uma qualidade, acho que a qualidade melhorou. E estamos em frente aí nisso daí. A banda é muito boa, do jeito que eu gosto, aquele som do coro, guitarrada, aquele negócio, violência, rock bom, rock pesado, é o que eu gosto de fazer. A minha experiência pop na banda, botando no tecladinho, foi boa. Não digo que não tenha sido boa. Tem músicas muito boas no disco também. Mas foi na década de 90, onde as gravadoras e as rádios abafavam rock and roll, poucas bandas sobreviveram e poucas bandas foram lançadas também, como Jota Quest, Charlie Brown, que eu adoro. Infelizmente, não tem mais Charlie Brown. E o Skank, algumas dessas. Só poucas bandas. Mas que fizeram essa galera não é da década de 80, cara. De carona. Mas é um segmento natural. Isso daí é natural que aconteça, porque uma coisa está fazendo sucesso. Você pega exemplo, pega vibração tal, como o Mamonas. Mamonas pegou a veia humorística que tinha não só no Dr. Silvana, como tinha no Traje, como tinha no Miquinhos Amestrados, entendeu? E pegou essa carona e veio com muito sucesso. Infelizmente, não teve a continuidade do Mamonas. Uma coisa curiosa até, que poucos bandas dos anos 80 fazem Mamonas, fazem cover do Mamonas, apresentam a música do Mamonas, foram muito sucesso. Eu não sei porquê, eu acho que é o estigma deles terem morrido. Não sei. Eu sei que eu nunca pensei em tocar uma música do Mamonas. Cícero, cara, a gente já está aí mais ou menos com 1 hora de entrevista, tá? Eu sei dos teus horários e tal, mas tu fica à vontade aí, cara. Se você quiser parar, pode falar aí comigo. Eu tenho mais algumas perguntas aqui, tá? Dos seus fãs, tá? Nossos inscritos. E fica à vontade, cara. Mas ainda dá. Tô gostando. Valeu, cara. Obrigado aí, bicho. Porra, que legal, parceiro. Bom, vamos aqui. Uma pergunta aqui dos nossos inscritos, tá? Cícero, tem alguma banda que você não topava e se desse nem chegava perto, mas às vezes por compromissos de trabalho estavam um ao lado do outro? Existia essa banda? Não tinha isso, não. Teve uma rusgazinha, que as pessoas podem ter ouvido falar, foi contra o Capital Inicial. Porque, na época, todos nós dávamos entrevistas para grandes rádios, grandes televisões, grandes revistas. E teve uma entrevista que ele colocou na revista Veja, que era uma revista de grande circulação. Ele colocou pior disco do ano, Dr. Silvano e companhia. Eu acho que foi desnecessário aquele comentário, porque nós estávamos no mesmo barco, lutando pelas mesmas coisas. Entendeu? Então, ele empurrou um passo atrás para a gente, desnecessário, porque sabe que aquilo ali poderia ter uma crítica contra o nosso trabalho. Impediria o nosso trabalho. É claro que não aconteceu nada, não impediu nada. Porém, eu não achei delicado da parte dele. Aí criou uma musicazinha. Entendi. Mas nada além, eu nunca cruzei nem com o Dinho. Respeito o trabalho deles e tal, mas nunca cruzei com ele. Gostaria de cruzar até com eles, como a gente tinha um bom trâmite. Quase todos eles. Hoje em dia eu trabalho muito com o Silvinho Global,
Trabalho muito com o Avelar, que era do Miquinhos. Trabalhei muito com o Kid Vinil do Magazine, Inimigos do Rei. Trabalho com o Yahoo, com o Zé Henrique do Yahoo. Trabalho muito com o pessoal do Trem de Alegria. E esse pessoal todo, as Paquitas, que acompanham muita gente. A gente faz muita festa PLOC, sabe? Vai ter até uma agora no dia 12, eu não sei se foi uma passada ou depois, no dia 12 de abril agora nós vamos estar no Qual Stage, que é uma casa enorme aqui na Barra, e gostaríamos de convidar vocês, se quiserem vir a festa PLOC, tem todos esses artistas que estão lá, e mais alguns. É por isso, Cícero, que eu tenho esse canal, cara, porque eu tento lutar por aquilo que eu acredito. Sempre foi assim. Então eu gosto muito do rock nacional, né, dos anos 80. Nessa época eu toquei, eu tinha uma banda, né, nos anos ali 80, 86, 87. Era banda de colégio, mas a gente chegou a se apresentar em alguns locais, né? E, cara, foi muito bom, muito bom. A gente tocava muito cover tanto de bandas nacionais como bandas internacionais. E, cara, esse canal aqui é para dar voz aos anos 80, porque eu acho muito bacana, cara, isso daí não acabar. Não acabar. E como eu faço esse trabalho, outras pessoas fazem. Entendeu? A gente tá sempre colocando vocês, cara, em evidência, mostrando aí que vocês estão na estrada, entendeu? Vocês estão na luta, estão fazendo shows. E, porra, vem as gravadoras, cara, o escritório até mesmo de vocês, editora, né, que agora tem esse lance, né, que é a editora que é dona do trabalho de vocês, e, porra, vem zoar o canal de quem dá força, de quem tá ali botando vocês pra cima, quem tá mostrando a música de vocês, quem tá relembrando junto com vocês. Pô, bicho, e vem o pessoal detona o canal, detona a música. Cara, isso daqui não é por monetização não, velho. Não é não. Eu, pelo menos, faço porque eu gosto. Eu gosto de trabalhar com rock, eu gosto de tocar. Se você vê aí o canal aí, é cheio de pedais, guitarra. Pô, eu me amarro, cara. Claro, monetização, isso é consequência, entendeu? Agora, pô, se o vídeo tá dando bom, pô, divide então, cara. Vai para vocês e vai para o criador do conteúdo. Agora, pô, anular o vídeo, mandar tirar do ar, entendeu? Isso daí eu acho uma extrema covardia, cara. Eu também acho. Hoje em dia, você conseguir um canal desse que leve você longe, sabe? Que não tem mais as rádios como tinha, não tem mais os programas de televisão como tinha. Hoje, a gente depende desse canal. As pessoas deviam dar mais valor a isso, porque te leva longe. Te leva onde você quer falar com aquelas pessoas. Eu quero dar atenção para todos esses fãs que te fazem perguntas, que me reconhecem. Eu quero dar essa atenção. E, às vezes, não tem o caminho. O caminho agora é esse. Hoje é esse daí. Então, eu tenho só que agradecer o seu programa aí, o seu podcast, o seu canal de entrevistas, porque me leva para outros lugares. Lugares onde eu não tenho mais acesso. Você me perdoa aí o desabafo, tá, Cícero? Mas aproveitando o ensejo, bicho, tem até um vídeo aqui no meu canal que eu fiz sobre a banda Roupa Nova. Cara, quem chegou a ver o vídeo falou que ficou lindo, me deu parabéns. Porra, Marcelo, caramba, cara, você contou tudo direitinho, desde o início até aquela presente data, né, que o Paulinho, na época, ainda estava vivo, pô. Ninguém pensava em acontecer nada com o Paulinho, entendeu? Mas aí, cara, com poucas horas, o vídeo foi tirado do ar. Não estava mais disponível. Então, para quem eu mandei o link, né, falou, Marcelo, o vídeo do Roupa Nova sumiu, cara, não tá no teu canal. Aí eu fui ver, para mim aparecia, mas chegou um e-mail dizendo que o vídeo estava bloqueado, tá, em todo o mundo. Então, quer dizer,
Pô, um vídeo lindo daquele, cara, homenageando a banda, entendeu? Sumiu. Aí eu tive que fazer mais 2 versões do vídeo, porque a segunda também ela foi proibida, a terceira ficou, mas o vídeo ficou todo picotado. Todo picotado. Aí tinha um rapaz, um amigo meu no Instagram, chegou a mandar pro Kiko, tá? Que ele tem o Kiko, chamando até o Kiko de tio. Poxa, aí, tio, dá uma olhada aí que tá maneiro pra caramba esse vídeo. Mas eu também não sei se ele viu, se ele não viu, porque o Kiko do Roupa Nova, ele também é bastante ativo, né? Nas redes sociais. Mas, cara, sabe o que é você fazer aquele lance e ficar frustrado? Eu fiquei, entendeu? Fiquei chateado. É uma banda que eu gosto. Se você ver, aí tem foto deles aqui no meu cenário, né, cara? E nem por isso eu deixei de gostar da banda, né? Mas, cara, pô, é um trabalho, bicho. Você fica aqui, você fica horas editando, procurando informações, lutando contra o YouTube com lance de monetização, né? Que se você colocar alguma parte da música ali, dá direitos autorais, então quer dizer, é complicado, cara. É complicado. É por isso que eu acho que é uma covardia, meu velho. É aquele negócio, é uma covardia. Não dá chance até do público te ver falar com você, através de perguntas, através do seu comentário, através do que eles veem. Às vezes eles não têm nem conteúdo para fazer isso, sabe? Aí se colocam num pedestal e não querem falar com você, sabe? E aí botam o outro escritório de cara para picotar os seus assuntos aí, tudo em função do dinheiro, tudo em função do rendimento. Aliás, nem deve para os caras, porque os caras do Roupa Nova são muito meus amigos, e não são assim, mas é óbvio, eles são um produto valorizado por algum tipo de escritório que quer tirar o máximo do sumo deles. Então, quer dizer, graças a Deus eu não tenho isso. Eu sou aqui de cara com você. Você é o cara, bicho. Obrigado! Cícero, aqui uma pergunta que muita gente fez. Existia algum guitarrista ali dos anos 80 que você formaria uma banda fácil, chamaria esses camaradas para tocar contigo? Olha, tem vários caras que são muito bons, cara. Tem caras que são impressionantemente bons. Eu não estou lembrado do nome deles, porque eu faço muita confusão. Mas, por exemplo, aqueles caras que trabalham no Angra, tem um outro que é Frank Solari é um cara. Esses caras são de nível internacional. O próprio Kiko, do Roupa Nova, sabe? Tem guitarristas muito bons. Inclusive nas bandas dos anos 80, tem caras que são muito bons. Eu não vou nem mais citar mais ninguém para não ser injusto com algum deles, mas tem cara muito baixo para você ouvir. Procurar o trabalho de caras que são muito bons, cara. Eu não me considero bom quanto eles, não, velho. Sabe? Eu só sei fazer uma gracinha que o pessoal gosta. Mas estamos aí. Tem uma outra pergunta aqui do Bruno. O Bruno, ele é guitarrista e professor de jiu-jitsu. Ele está dizendo aqui que quando criança ouvia muito a banda Dr. Silvano e companhia e sempre ouviu dizer que o seu equipamento era analógico. E ele quer saber se você aderiu ao digital ou ainda usa os analógicos valvulados. O meu equipamento hoje é analógico, porque o tipo de música que eu faço, da maneira que eu toco, apesar de tocar algumas músicas pop dos anos 80, eu toco com o drive do amplificador. Só o drive do amplificador. Não tem pedaleira, não tem digital, não tem nada. Quando me oferece porque nem sempre a gente pode levar o nosso amplificador, porque não tem a logística para isso. Quando me oferece um outro tipo de amplificador, eu tenho um pedalzinho de drive, sabe? Eu tenho uns 2 ou 3 pedais de drive. Não que eu não tenha aqui, porque eu faço muita gravação, eu tenho muito equipamento digital, até coisas de computador. Som de computador, som gerado, som modificado digitalmente. Mas na parte de produção, porque o meu som que eu faço em show,
Eu uso no máximo um pedal de drive analógico. Um pedalzinho de drive analógico que é o suficiente. O meu som não pede mais do que isso. Eventualmente, um chorus que tenha no amplificador, muito pouco, só para dar um efeito assim, alucinógeno. E no meu drive, eu uso só a guitarra com drive. Eu tenho uma guitarra que me proporciona, quando eu abaixo um pouco o volume, ela fica mais limpa. É só aquele sujozinho de. Quando eu preciso fazer alguma coisa mais de harmonia limpa, eu só baixo um pouco o volume, a guitarra fica mais limpa. E chega na hora de só aumentar, que já está tudo pronto. Eu uso assim. Eu não uso pedaleira. É aquele negócio de ficar fazendo aula de sapateado, fica apertando aqui, apertando ali, apertando ali. É aquele ruído. Eu odeio ruído. As minhas palmas não funcionam com ruído. Você é estrateiro, né, cara? Eu também sou estrateiro, tu já deve ter visto até aqui no cenário. Mas hoje em dia tem captadores single, né, que não deixa passar ruído. Então tem aí os captadores da Seymour Duncan, né, mesmo da Fender, que você dá para equalizar bem aí esse ruído de fundo, né, esse hammer. Eu uso as duas que eu uso. Uso duas guitarras no show. As duas usam o captador ativo da MG. Sei qual é. Sem querer fazer propaganda aqui, que eles não me dão nada, eu uso o MG, que ele abafa bastante o ruído, ele corta bastante o ruído, é tudo ativo. Eu sei. Então, legal. Mas se você trabalha direitinho a sua pedaleira, você consegue eliminar o ruído. Basta ter paciência de você estudar aquilo tudo. Isso aí é o que a galera hoje não tem, né, Cícero? Pessoal quer tudo pronto, né, cara? Inclusive tem gente aí que compra até presets de pedaleira, cara, que se vende aí na internet. Você tá com a razão, irmão. Não tem paciência de procurar o som, não tem paciência de ver o que está dando ruído, por que você está usando aquele. Eu vejo os caras que têm 20, 30 pedais, cara. Eu não vejo a necessidade disso, cara. Você precisa de um modulador, de um compressor, um overdrive e um eco, um delay, um reverb. Você não precisa mais do que isso, cara. Um drive só já vai te dar uma nuance de distorção grande. Tá? Bota um para mais para reforçar, mas eu vejo um cara com 20 pedais. Eu não sei nem como ele funciona aquilo ali. Talvez um AUA você precise. Eu aqui tenho o AUA, tenho o drive, tenho o chorus, os milhões são os analógicos, eu acho. Mas eu tenho toda a gama também de digital que eu uso no computador. Eu não preciso de uma produção que precisa daquele som. Eu sei. No meu caso, eu não preciso desse som. Eu preciso de drive. E drive que está um pouco limpa. Eventualmente, um chorus sim, que não tem amplificador. Quando não tem problema. Vai assim mesmo e agrada, todo mundo gosta do som. Cícero, agora a pergunta do Jackson, cara, parceiraço, encontrou comigo aí na rua e pediu para te perguntar o seguinte. Ele queria saber qual foi a inspiração para compor duas músicas. A primeira, Taca a Mãe Pra Ver Se Quica, e a segunda, Serão Extra. Olha, o Serão Extra, eu posso dizer, foi natural. Aquela frase veio na minha cabeça, eu fui dar, mamãe, fui dar o quê? Fui dar um serão extra, alguma coisa assim. Não tem um objetivo, não teve uma inspiração razoável para isso. O taca-mãe foi uma expressão da época que a gente usava isso. Taca-mãe para ver se quando jogava uma coisa em cima de você. Taca-mãe para ver se fica. Era uma expressão. E como a gente ensaiava do Cosme Velho, aqui perto das Laranjeiras, numa casa de vila, que era do Edu, jogaram alguma coisa no telhado, talvez até uma fruta, alguma coisinha assim tenha caído. E a gente gritou, taca a mãe para ver se liga, de brincadeira, tudo uma brincadeira. Aí veio aquela inspiração para fazer o taca a mãe para ver se fica. Eu me lembro até quando eu fiz essa música, esse refrão, eu estava em casa fazendo esse negócio, no almoço eu falei para minha mãe, olha só, fazendo a música, taca a mãe para ver se ela disse assim, você não vai fazer isso comigo.
E tu fez, né, cara? Acabou fazendo, né? Pô, Cícero, eu tenho outra pergunta aqui do Rogério. Ele é lá do grupo que a gente tem no WhatsApp do Pedais Rolo, tá? Ele também é guitarrista e mora em São Paulo. E claro, né, inscrito aqui do nosso canal. Ele pede para te perguntar o seguinte, velho. O que você usa hoje em seu setup? É uma pergunta que você já até respondeu, mas é aquilo, né? Muita gente faz perguntas parecidas. Pode responder o Rogério aí, velho? Mas eu só uso um drive. Eu só uso um drive. Quando eu tenho um bom drive no amplificador, eu não preciso de outro, eu não boto pedal. Só boto pedal quando, eventualmente, o amplificador não tem um drive bom. Mas 90% é um amplificador com drive, bom amplificador mesmo. Você tem que ter paciência para procurar o seu som, sabe? Procurar aquele som que te agrada mais, que te convence. Porque muita gente liga a pedaleira e acha que está tudo resolvido ali. Não está. Tenha paciência de procurar o seu som. O som que você ouve em casa nem sempre é o som que está ao vivo, sabe? Que é o som de show, que é o som de gravação. Presta atenção no que você está fazendo. Uma vez eu vi um comentário de um cara que disse assim: um produtor, por que o som do gringo é melhor do que o nosso? O equipamento que eles têm, obviamente eles têm muito equipamento. Mas hoje, com o digital, você alcança qualquer som que tenha lá fora, porque tem tudo digital. O que diferencia é que eles lá têm paciência e perfeccionismo. Nada passa em branco lá. Só vai para o ar quando está legal, quando eles convencem a eles que está bom. Sabe? Não é aquele negócio que a gente faz aqui que é, tá legal, assim tá valeu. Valeu não é valeu. Estuda um negócio. Seja perfeccionista no teu som. Procura o teu som, sabe? Vê o seu som ao vivo se está soando como você quer, como você gosta, ou se é só ruído. Muitas vezes as pessoas dizem assim, mas você às vezes toca muito alto. Cara, eu toco alto, que eu faço questão que a pessoa ouça a minha nota que eu estou dando. Sabe? Se não, você baixa muito a guitarra, ela vira ruído. Vira aquela embolação ali que ninguém entende nada. Sabe? Então, quer dizer, não valoriza o solo que você está fazendo. Às vezes você esforça fazer o solo e ele não chega na pessoa como deveria. Então, você não pode ser considerado um bom guitarrista, porque a pessoa não está te ouvindo. A pessoa não está sabendo o que você faz. Seja detalhista, perfeccionista, procure o seu som, o som te agrada. Sabe? Se tem algum som de guitarrista antigo que você gosta, procura copiar. Bota ali, grava o teu, grava o dele e compara até você chegar onde você quer. Aí você tem o seu setup perfeito. Cícero, eu tenho uma outra pergunta aqui, tá? Do André Ground. Ele até faz aí umas participações aqui no canal, faz umas trilhas sonoras, é produtor tipo você aí. Então ele pediu para te perguntar o seguinte: a música Serão Extra, Cícero, sofreu censura ali na ditadura de 1984, 85? Sofreu sim, sofreu. A música era para sair, era o Serão Extra, no compacto. Mas teve que recolher e botar o erro saiu. Graças a Deus tocou tão bem, ou tocou muito bem, porque era uma mensagem muito otimista. Por que sofreu essa censura? Na época, nós estávamos saindo da ditadura. E quando a gente estava saindo da ditadura, os censores estavam bem perdidos. Eles não sabiam o que exatamente censurar. Ou era contra a moral e bons costumes, ou era politicamente incorreto, ou estava passando alguma mensagem. Na verdade, eles não eram assim, achavam que tudo poderia estar enganando eles, de alguma forma. Então, eles censuraram a maioria. Tinha amigos meus que tiveram que riscar com prego a música do vinil que já estava pronto. E a música foi censurada, não podia sair. Para sair o LP, eles tiveram que riscar unidade por unidade. Uma música que não poderia tocar. Entendeu? Então, quer dizer, o negócio estava meio insano.
eles não sabiam exatamente o que censurar, nem por quê, porque estava saindo de um período de retidão, daquele negócio que temos que tirar tudo que é contra o governo, que induz a pessoa a alguma coisa. Estava meio insano, eles não sabiam exatamente o que e nem por que censurar. Tanto é que a maioria dessas músicas que foram censuradas nessa época foram liberadas logo em seguida. Porque quando eu lancei o compacto, tive que lançar com EO. Quando botou o LP, já tinha sido liberado. Entendi. Entendeu? Então, quer dizer, o negócio da censura nessa época, para mim, são dos anos 80, nós estamos saindo da ditadura militar, daquelas coerências que houveram politicamente, mas que nós hoje estamos no final dos anos 80. Hoje eu não sei exatamente o que é politicamente correto, o que é politicamente incorreto, sempre tomo muito cuidado, porque também eu acho que a insanidade é um pouco. Ninguém está sabendo exatamente o que é bom, o que é ruim, o que é censura, o que não é censura. Eu estou perdido. Por isso eu procuro, às vezes, baixar meu tom, me calar, para não cair nessa, o que eu acho até certo ponto, insensatez. Cícero, você está completamente cheio de razão, né? Porque hoje em dia o que é errado é certo. E o que é certo se torna errado. A gente realmente não sabe, cara, o que está acontecendo. Pô, vou te falar um negócio. Tá chato, cara. Tá chato. A gente hoje não pode zoar um amigo. A gente hoje não pode ser zoado. Porque a gente pode até não levar mal, tá? Mas uma pessoa ali que tá do nosso lado pode querer comprar a briga, militância, né? Eles chamam aí de militância. Então, cara, o mundo tá muito chato, cara. Que falta faz eu poder zoar amigos, porra, brincarem comigo de boa, entendeu? Porra, cara, é uma música que você hoje não pode escutar porque a letra pode ferir, né, entre aspas, alguém, e a gente sabe que não é isso. Pô, cara, tá complicado. E a tendência, né, como dizem aí, é piorar, cara. É piorar. Infelizmente. Exatamente. Tudo meio insano. Para mim, para o meu entendimento, tudo voltou àquela insanidade, não do mesmo tipo, mas um outro tipo de insanidade, mas não deixa de ser uma insanidade. Ninguém hoje sabe com certeza o que é certo ou o que é errado. Tem pessoas que procuram impor a vontade como politicamente correto. Esse negócio, para mim, está meio doido. Juro para você. Eu fico perdido às vezes. Mas é o nosso mundo, é a nossa vida, é o nosso país. Bom, cara, ainda bem que você tem esse pensamento, né? Tu tem a cabeça boa, tu é um cara do bem. E, pô, por isso que a gente tá aqui, né, velho? Trocando essa ideia hoje, né, cara? Legal. Agora, Cícero, eu tenho que te perguntar isso, cara. Sem rodeios, de boa. Sabe por quê? Muitos amigos, tá, já falaram comigo o seguinte: Marcelo, o rock tá morrendo. Porra, cara, não adianta, porque essa é a realidade. Sertanejo tomou conta, tem aí o pagode que não para, o samba também tá aí nas cabeças, entendeu? Então, cara, pra mim, o rock morreu. Aí eu te pergunto, Cícero, porra, vocês estão na atividade, tem bandas aí que eu ainda considero grandes, tá? Como Paralamas do Sucesso, como Titãs, né? Mesmo tendo só 3, mas ainda é uma galera que faz barulho. De vez em quando aí eles se reúnem, né? Como foi ano passado aí, se reuniram e fizeram shows aí. Eu acho que teve uma lotação boa. Tem uma galera ainda aí que poderia se reunir, tipo Kid Abelha, né? Vamos botar ali, o Barão Vermelho ainda tá aí na atividade, tá correndo atrás. Cara, a minha pergunta é o seguinte: por que é que essa galera chega, não se reúne ali, vai lá no Medina e fala: Medina, seguinte, cara, a gente tem condições, ou melhor, né? Nós temos condições de chegar e lotar aí pelo menos uns 2 dias
do Rock in Rio. Cara, por que vocês não fazem isso? Às vezes, eu acho o povo do rock, cara, nacional, principalmente ali, né, dos anos 80, pô, assim, bem disperso. Me parece que não há uma união, né, de fato. É cada um por si e Deus por todos. Pô, vocês já tentaram fazer isso? Já conversaram? Já levaram essa ideia? Porque, na minha visão, cara, porra, seria, cara, ingressos evaporando, cara. Isso daí ia ser muito rápido a vendagem de ingressos. Por quê? Com certeza eu iria, levaria meus filhos, pessoal aí que tem a minha idade aqui, né? E levaria também seus filhos, iriam curtir, cara. Se botasse 3 noites, eu acho que as 3 noites ia ser, pô, faltar ingresso. A realidade é essa. Porque ainda tem muita procura, cara, pelas músicas, né, dos anos 80. O que você acha disso aí que eu tô falando, Cícero? Olha, já foi tentado algumas vezes, é óbvio que já foi tentado, até colocar a Festa Ploc nesse... Porque a Festa Ploc tem muito apelo, sabe? Quanto à Festa Ploc, eu até acredito que eu sei por que eles não querem colocar esse nome. Porque o nome Festa Ploc já ficou um nome muito, mas muito conhecido por todo o Brasil. Então é aquilo, né? Disputar 2 nomes, Rock in Rio e Festa Ploc. Seria uma festa dentro de um Rock in Rio. Então aí eu acho que já é questão até de marca. Eu não sei se essa Festa Ploc aí foi de repente registrada, né? Então eu acredito que para vocês entrarem ali no Rock in Rio com esse nome Festa Ploc, mesmo ele sendo bem forte, né, bem conhecido, ficaria difícil. Mas assim, a noite dos anos 80 ou a noite do rock dos anos 80, algo parecido, ficaria legal, cara. Porque Festa Ploc, tranquilo, mas aí já tem os nomes, né? Porra, tem você, que é Doutor Silvana, tem, digamos assim, João Penca, né? Que é uns caras que fizeram muito sucesso, Léo Jaime, Kid Abelha, pô, só nome de peso, né? Fora a galera também que tá acompanhando aí vocês, né? Que as Paquitas, tem o pessoal aí que era do Trem da Alegria, né? O Luciano... É o Luciano Nassi, do Trem da Alegria, um guitarrista superbe. Canta muito bem e ainda faz aquele negócio das crianças que agrada muito. Até as Paquitas, cara, fazendo lá, às vezes até o playback delas funciona muito. E eu acho que uma Festa Ploc ou uma festa do nosso meio, tocando no Rock in Rio, agradaria uma noite inteira. O pessoal ia sair em êxtase. Como já vi, muitos shows que a gente faz grande, 5 a 10 mil pessoas, não chega a 100 mil, 5 a 10 mil pessoas, que deixam o povo em êxtase. Todo mundo sai agradecendo muito, sempre os comentários são muito bons, são muito positivos. Porém, o desejo é lá dos Medinas, eu não sei se são eles, se não são, ou qual é a implicação que tem, nós não podemos fazer ou não fomos chamados, nunca fui chamado, nem nunca fui convidado para esse tipo de festival, mas gostaria muito de mostrar que negócio. Eu gosto de levar alegria para o povo, queria levar, mostrar o que eu sei fazer, o que o povo gosta, do jeito que a gente faz. O povo gosta muito, sempre elogios. Os elogios são sempre muito, muito maiores do que os negativos, ou as críticas, são sempre muito maiores, porque agrada, o show agrada. Eu sei que agrada, no dia que eu não agradar, eu não vou mais. E, sinceramente, Cícero, me bateu um lance aqui.
Eu acho que eu sei até o que é, cara. Eu acho que eles têm medo que vocês, né, essa galera aí, faça mais sucesso do que o pessoal que tá vindo, sabia? Pessoal aí, gringo aí e tal. Digamos assim, tem alguns palcos, né? Tem o Palco Mundo e tem, eu acho, se eu não me engano, é o Sunset. É um palco menor lá. Mas, cara, se botar vocês, imagina só, se botar vocês no palco Sunset, que é o dito lá o menor, imagina vocês fazendo sucesso, a galera correndo para ir atrás de vocês e de repente não ficar, né, aquele grupo todo ali no Palco Mundo e tá lá, ó, a galera lá com vocês lá, não querendo largar vocês. Imagina o sucesso, meu parceiro. Talvez, tá? Talvez seja isso aí, porque a galera, cara, até hoje fala, Rock em Rio de rock não tem nada. Então, porra, imagina, cara, 3 noites com vocês, sexta, sábado e domingo, vocês ali no palco Sunset, né, que não querem botar no Palco Mundo, então, arrebentando, meu parceiro. Tu imagina isso? Só pode ser medo, cara, só pode ser medo. Depois eles vão lá. Depois vocês aí, que estão seguindo aí os podcasts, pedirem, fazer pedidos. Cara, tá aí, uma boa. Tá aí. O pessoal pode pedir. Lá, porque aí talvez vá. E às vezes o povo aí que ouve isso, segue seu canal ou outros, eles não sabem como é importante seguir o canal, fazer pedido, dar like nas coisas, que hoje em dia tudo é isso. É like, é muito importante vocês fazerem isso. Porque quanto mais, melhor visibilidade a gente tem, melhor a gente chega até. É isso aí. Entendeu? Isso aí. É muito importante. Agora, Cícero, tem uma pergunta aqui que eu acho de grande importância, cara. Okay. Por quê? Quem gosta de rock está muito carente, principalmente aqui no Rio de Janeiro. A gente não encontra aí bares ou casas de espetáculo ou alguma coisa, né, temática ao rock dos anos 80, tá? Até tem uma casa aqui de um amigo que fica em Ipanema, eu acho até que você já tocou lá, é a Flashback. E lá eles ainda de vez em quando levam alguém, né, do rock lá para cantar e tal. Se eu não me engano, já tentou levar vocês ou conseguiu te levar lá para tocar. Mas tirando essa casa, eu não vejo mais assim algum local. Outro dia até me chamaram para ir numa praça pública lá no Rio, né? Que ia ter bandas de rock e tal, mas eu vejo assim, à noite eu não sei, cara, eu acho que não tem uma casa de espetáculos, né, que chegue e tem uma banda de rock lá. Se a gente chegar, tem uma banda de rock, ou fazendo cover, ou fazendo até mesmo seus trabalhos autorais, né, que eu possa chegar, levar a minha família, pelo menos eu desconheço aí. Você tem alguma casa de rock que se chegar lá, pô, a gente vai ver uma banda tocando, não digo nem diariamente, mas pelo menos nos fins de semana, né? Sexta, sábado ou domingo, que a gente pode chegar lá e sabe, pô, vai estar tocando um rock, pô, hoje vai ter uma banda aí, de repente, que, pô, é show mesmo, é uma banda que rola um rock bacana, tanto nacional quanto internacional, né? Tem isso, cara, aqui no Rio? Tem? Olha, infelizmente não tem. Não tem. Em São Paulo tem muito mais casa do que no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tinha muitas casas, na década dos anos 80, tinha muitas casas de médio porte. Como eu te falei aí, mistura fina da Barra. E era um circuitinho de casas que toda semana algum desses que são sucesso hoje até, que foram sucesso na época, como Legião, o Capital, o Paralamas, o
de abelha, Entendi. todos esses faziam aquele circuito. É uma pena. Então, todo fim de semana, todos estavam tocando. Ali, em algum lugar perto, ao alcance de todo mundo. Hoje não tem. Nós não temos uma casa média. Tem o Qualistage, por exemplo, que é coisa de 10 mil pessoas para lá. Tá? Você tem um espaço no Jockey também, que é coisa de 5 a 10 mil pessoas. Casas muito pequenas, por exemplo. Eu quase sempre toco durante a semana, faço um som lá no Musicorum, mas ele é muito pequeno, sabe? Não dá 30 pessoas. Ou então a casa, ou é muita, ou esse Musicorum lá em Botafogo, quem quiser ir, vai lá. Tem aqui também o Blue Note, também nunca toquei lá, talvez eu toque, mas dizem que é muito bom. São casas, mas são pequenas. São casas que não dão, às vezes, 100 pessoas. Então, não tem uma casa de médio porte no Rio de Janeiro que caiba isso aí. Talvez se alguém tivesse, empreendesse esse movimento, fizesse muito sucesso. Uma casa que fosse certa da gente ir assistir um rock and roll. Uma vez eu estava comentando com um grupo de amigos até, chega aqui um Jagger, por exemplo, o Paul McCartney, que vai sair à noite assim, vamos lá na casa dar uma canja, que tem um rock and roll lá, tem um públicozinho. Nós não temos essa casa. Não temos. Se chegar aqui um Paul McCartney e pedir assim, eu queria dar um showzinho lá, uma brincadeira lá no barzinho lá, tem? Não tem. Não tem. Entendeu? Então, a gente está perdendo uma ótima oportunidade dessa. Como foi no quiosque em Copacabana, que o baterista do René Rua, que é o filho do Ringo Starr, viu uma bandinha tocando lá, sentou para tocar também, para dar uma canja. Mas isso é muito esporádico, não tem um lugar certo. Entendeu? E foi uma sorte que ali perto do Copacabana Palace, onde ele estava hospedado, foi dar uma canja num quiosque, cara, sem estrutura de som, sem estrutura de público, sabe? Nós não temos. Infelizmente, até uma ideia para os empresários fazer uma casa de médio porte, comporte bandas de rock todo fim de semana, até durante a semana, que nós vamos aí. E não temos ideia de cachês fabulosos, não. Temos ideia de tocar. De procurar um lugar para tocar. Os cachês fabulosos a gente faz com prefeituras aí fora. Clube de motociclista, que eu faço muito. Mas para tocar durante a semana, quando a gente não tem show, nada, fazer um som, levar amigos, reunir pessoas, nós não temos. Então, senhores empresários, donos de estabelecimento, façam uma casa média que você vai ter público, vai ter música para tocar. Com certeza. Então, fica a dica aí. Você, dono de bar, dono aí de uma casa noturna, bota um palco para os caras, que com certeza vocês vão ter retorno, cara. Vai ficar cheio a casa de vocês. Cícero, eu sou do rock, mas eu sou cristão, cara. Pode até não parecer, mas eu sou cristão. E o que eu tenho observado, né, desses tempos aí, é que as igrejas, cara, estão investindo cada vez mais em som, bicho. Em som. Tem igreja aí, bicho, como a que eu frequento, né, que eu sou membro de lá. Cara, ela tá com som talvez melhor do que muitos teatros aí e algumas casas aí de espetáculo, cara. Som que não fica devendo nada, absolutamente nada, tá? Inclusive aí na igreja que eu estou, né? Eles até fizeram lives lá, cara, com novo som. Arrebentou. Toque no altar. Cara, verdadeiro som. Quilos de som, né? Como a gente costuma falar. E iluminação, cara. Eles estão arrebentando, parceiro. Os caras das igrejas, atualmente, são os caras que levam mais a sério, sabe? São músicos excelentes, eu já tive em algumas igrejas vendo isso. São caras que levam a sério, o som é de muito boa qualidade. Mas é que tá, porque a igreja tem como bancar. Entendeu? As igrejas hoje em dia são muito movidas a dinheiro, e eles podem bancar um bom som, bons músicos,
entendeu? Pagos ou não. E mais, passa uma mensagem boa, positiva. É uma mensagem religiosa para salvar as almas, que salvem todas. Amém. Amém. Mas já que a gente está falando aí de teatro, né, de som, tem o Teatro Rival, cara. Eu tive outro dia vendo um show ali da banda Catedral. Sim. Gostei pra caramba, cara. Pô, um som bacana, porra, tudo incrível, iluminação. Por que vocês, de repente, não tentam, né, fazer algumas noites aí no Teatro Rival, velho? Mas o que acontece com o Rival? Se você pegar o Rival só, para você tratar, o preço de aluguel lá é muito caro. Tá. E basicamente o público que você botar é para pagar o aluguel do teatro. Entendi. E mais, como são pouquíssimos lugares, o Teatro Rival é um que está com a pauta sempre cheia. Entendi. É difícil você conseguir uma data lá. Entendi. Sabe? Além do preço, tem também esse negócio, que a pauta é sempre cheia. E não comporta muito um show de rock do meu tipo, porque o negócio lá são mesas, serviço de música. Eu tinha que ter um salão, sabe? Lá, o meu público é como... É a mesma coisa que o Circulador. O Circulador também é um excelente lugar. Mas é aquele negócio, é difícil você conseguir entrar lá e lá funciona também, tem um ótimo espaço, tem um ótimo som, dá para fazer tal, mas é um dos poucos. Para você conseguir uma pauta lá é muito difícil. E se você conseguir alugar a casa também é muito caro. Eu fizemos muita coisa rock lá. Agora é difícil fazer, porque não consegue pauta. Entendi. E às vezes tem show lá que nem vale a pena, sabe? São shows que conseguem lá o espaço, conseguem brigar, mas não vale a pena, porque são coisas que estão fora do público. Entendi. Ô, Cícero, agora eu vou deixar aí, cara, você se despedir da tua galera, dos teus fãs, parceiro, que estão aqui no canal e, claro, também, né, dos meus inscritos, parceiro. Gostei muito de estar falando contigo, cara, em quase 2 horas aí de programa, tá? Olha, eu só tenho que agradecer muito pelo espaço para a gente chegar onde quer. Todo mundo que quiser o contato pode procurar o Dr. Silvano Oficial, procurar esse contato que a gente atende. E quem quiser show pode procurar também nessas plataformas. E eu agradeço bastante a oportunidade de estar falando, que você dê sempre essa oportunidade para os artistas que, se não forem aqueles metidões, vão ficar muito gratos de estar aqui falando com você, com o público, alcançando esse público. Tá bom? E vocês aí, são músicos, nunca desistam de seus sonhos, tá? Porque vale a pena agora, seja perfeccionista, procure o seu som, faça o seu som ficar legal, não é assim, tá bom, tá mais ou menos, valeu, deixa assim mesmo, nunca deixa assim mesmo, procure o som certo, procure a perfeição. Beijo para vocês. Bom, galera, esse daí é o cara, Cícero Pestana. Ficou com a gente até agora aqui no canal Mais Rock, essa simpatia de pessoa. Cara, Cícero, muito obrigado, cara. Muito obrigado de verdade, velho. Esse aí foi o Cícero Pestana, pessoal. E se você gostou de programa assim, tá aí a sugestão. Se você tiver algum cara aí conhecido dos anos 80 aí, dono de banda, vocalista de banda, guitarrista, manda aí o contato pra gente, que a gente faz esse bate-papo aí e de repente até inclui você também, tá legal? Agora eu vou continuar aqui, tá? Continuar conversando com o Cícero. Um abraço, galera. Até o próximo vídeo. Valeu! Muito bom,